Bom, uma boa noite a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui na presença de Deus para agradecer mais um dia, né? Pela vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, né? Que Deus nos sustenta. E aqui nesse momento aqui, eu quero trazer uma mensagem hoje, né? Um assunto aqui dentro das Escrituras, e ela é bem assim, ela é muito discutida hoje. Muitas pessoas têm dúvida. E esse assunto de hoje se refere a segundo casamento e divórcio. O que as Escrituras diz? Casamento e divórcio. Segundo casamento, será que pode? O que as Escrituras diz? Nós vamos meditar aqui Mateus capítulo 19. Começa aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Olha a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, hein? E Jesus lhe respondeu: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Eu os instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, aqui fala, sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Então, aqui mostra que, a partir do momento que Deus une, o homem não pode separar. Lei divina, não é lei humana. Replicaram então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Porque Moisés criou, né, o divórcio, deu uma certidão de divórcio. Olha o que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Por causa da dureza do coração. Porque naquele tempo de Moisés, os homens, por qualquer motivinho, já queriam divorciar da esposa. Se a mulher não estivesse cozinhando, não estivesse dando atenção para ele, então era motivo de divorciar. Não sentaram, não conversavam, não procuravam saber o porquê está acontecendo, né? Por que o relacionamento está assim? Então, o que acontece? Não tinha aquele diálogo. Eles, por qualquer motivinho, já divorciavam. Então, por isso que Jesus fala, por causa da dureza do coração. Aí no versículo 9, olha que Jesus fala em Mateus, hein? Eu, vírgula, porém, vírgula, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, né? Tem Bíblia que fala repudiar, não fala divorciar, repudiar, né? Aquele que se divorciar da sua esposa, ou repudiar, né? A não ser por imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Ela ter tido relações sexuais fora do casamento, certo? Mas começou a imoralidade. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Pode falar, a não ser por imoralidade sexual. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se esses termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar.
Mas Jesus ponderou, nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles que têm a capacidade dada. Vamos chegar assim, só aqueles que têm um entendimento. Você entendeu? Então, o que acontece aqui? Aqui Jesus não dá respaldo que pode casar novamente. Ele mesmo fala. A não ser por imoralidade sexual. Mas ele não deu aqui. Não tem nenhum versículo aqui falando, aí você pode casar de novo. Você entendeu? Muitas pessoas interpretam essa parte errada. Agora vamos tirar a prova em outro livro que não tem respaldo. A partir do momento, mesmo que a pessoa foi a vítima no relacionamento, em questão do adultério do parceiro, até ele não pode casar com outra mulher. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. É tipo assim, vamos supor, um exemplo. Se João e Maria traiu João, certo? João foi lá e divorciou dela, porque ele foi a vítima. Será que João pode casar de novo? Né? Fica a questão. Será que ele pode casar de novo? Por que ele divorciou? Por causa do adultério, por causa da imoralidade sexual que Maria fez. Entendeu? É um exemplo, João e Maria, estou tirando aqui. Então, porque ela cometeu o pecado, João vai lá, né, e divorcia dela, pede divórcio. E aí? Será que, por qual motivo que teve o adultério? Qual motivo que teve a traição? Será que também não está sendo duro de coração? Eu sei que é complicado as pessoas aceitar o adultério. Ninguém é obrigado a aceitar o adultério. Qual seria o correto dele agir? Será que seria divorciar ou mandá-la embora? Depois vamos chegar lá. Então vamos pegar um exemplo. Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, se ele quer divorciar, provavelmente ele ficou muito magoado. Certo? A palavra diz que se a gente não perdoar, como que a gente vai ser perdoado por Deus pelo nosso pecado? Jesus não fala que a gente tem que aprender a perdoar? Mas nós vamos chegar lá. Que atitude o marido deveria fazer o João com a Maria, em caso que ela adulterou? Será que ele divorciar diretamente ou mandar ela embora? Não, vamos chegar lá. Vamos aqui em Marcos agora. No livro de Marcos, também falando sobre casamento e separação. No capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judeia, para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele. Como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido o homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Olha aqui. Desse uma certidão e a mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés não deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aqui está indo igual, lá em Mateus 19. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne, conforme a lei de Deus. A partir do momento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. O que Deus une, o homem não separe. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele explicou: todo homem que se separar de sua esposa, olha aqui,
separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Está vendo? Como que não dá respaldo bíblico as pessoas ter o segundo casamento? Então, aqui, a partir do momento que o cara separou da sua esposa dele, e se ele se unir a outra mulher, ele vai estar em adultério, mesmo que ele foi a vítima do adultério. Então, ele também vai estar em adultério. E a mulher que estiver com ele, sabendo que ele é ligado à primeira esposa, no mundo espiritual ele é ligado. Então, ele vai estar em adultério junto com ele. Então, as mulheres que vai casando logo com um divorciado, está em adultério. Está em adultério com ele e está em adultério com ela. Entendeu? E a mesma maneira a mulher se divorciar do marido e se unir a outro homem, estará caindo em adultério também, sendo vítima ou não. Então, as Escrituras deixam bem claro: segundo casamento é adultério. O que Deus uniu, o homem não separe. Ah, mas o fulano, no começo não era uma pessoa assim, era assim, hoje ele não é mais. Você escolheu, você tem que aguentar. Agora, qual a atitude que você deve tomar em questão ao adultério, em questão à imoralidade? Tem um aqui, nós vamos chegar lá. Vamos chegar na passagem que vai explicar. Vamos aqui também no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 2. Versículo 1. Ao 4. Caros irmãos, falo convosco como vencedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Então, vamos supor, a pessoa divorciou. Vamos supor que o João divorciou da Mariazinha, porque ela cometeu adultério. Só que ela está viva ainda. Ele não pode casar com outra, porque ele vai estar em adultério. Só se caso ela chegar a morrer. Aí sim, ele vai estar livre da lei. Aí ele pode se casar novamente. Entendeu como é que é? Então aqui fala aqui, ó. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Por quê? Porque o marido morreu. Ela está livre para casar. Então, só a morte separa. O que Deus uniu, o homem não separe. Lei divina. Você prefere seguir a lei divina ou a lei humana? É lutar, né? Depois vamos ser cobrados, né? Diante do Senhor. Por que não perdoamos? Por que não... É o que acontece. Nós vamos chegar lá, um versículo agora, na passagem, que vai mostrar o que o homem pode fazer, o que a mulher pode fazer em caso de relações ilícitas. Qual que seria a situação em caso o parceiro tenha cometido adultério? Mandar embora, sem divorciar. Por quê? Porque aí Deus vai tratar a pessoa. Para ele ver que ele está errado. A atitude dele foi errada. Geralmente, sempre os dois têm culpa, né? Uma vez deu brecha. Entendeu? Falta de oração, casamentos, casais que não oram junto, que não
buscam a Deus junto. Quando existe um julgo desigual entre um parceiro e outro, provavelmente existe uma brecha grande para o inimigo fazer o que bem entender. Se um marido é crente e outro for incrédulo, você tem que orar muito para que a esposa não caia. Você tem que dar atenção para a esposa, procurar ser atencioso com a esposa, agradar a esposa para que ela não dê brecha para o outro, porque a pessoa é incrédula ainda. A pessoa ainda não tem ainda temor. E mesmo assim, acontece em muitos casais. Então, o que acontece? O que tem que fazer? Mandar embora, não divorciar. Porque mandando embora, pega as malas e vai embora. Se é a casa de fulano, pega as malas e vai embora. Deixa ele sozinho. Ou deixa ela sozinha. Manda embora. Para quê? Para que a pessoa veja que ela está errada. E se a pessoa que está errada, você está ligado àquela pessoa, você mandou embora, se a pessoa que cometeu adultério, se ela se envolver com outro homem, é pior ainda para a pessoa, seja homem, seja mulher, independente. A pessoa que traiu, foi mandada embora, foi embora, não divorciou, só foi mandada embora. Se essa pessoa se envolver com outro homem, mulher, ou o homem se envolver com uma mulher, a que cometeu o adultério, é pior ainda a situação dele. Deus está vendo isso. Deus é justo. É como diz, Deus é amor e misericórdia, mas também é justiça. Pode ter certeza que Deus não vai deixar barato isso. Vai colocar na linha, para ser tratado. A pessoa vai chegar numa situação que ela vai se arrepender, vai lá pedir, vai se humilhar, vai pedir perdão, mas tem que ver se é perdão sincero, né? Se a pessoa realmente se arrependeu, realmente foi tocada por Deus, transformada, passar por um processo. A pessoa fala, não, me arrependo. Tá bom, você vai voltar? Então você vai comigo na igreja, você vai orar junto comigo, você vai estudar a Bíblia junto comigo, nós vamos buscar Deus junto. Para Deus te transformar e te restaurar, para poder fazer a pessoa mudar o comportamento dela, por causa da natureza pecaminosa do homem ou da mulher, porque nós somos de carne. Existe uma natureza pecaminosa, então a pessoa precisa passar por um processo de libertação, oração, busca, leitura bíblica. Aí quando começa a acontecer isso, o casal junto, o que vai acontecer? Deus vai abençoar. E Deus vai moldar o coração daquela pessoa que cometeu o pecado do adultério. Vai transformar ela. E a pessoa que está do lado, viu que ela realmente se arrependeu, vai começar a perceber. Vai começar a perceber nas atitudes daquela pessoa. Na mudança, na atenção, a pessoa que vai querer buscar o Senhor, aí ele vai querer estar servindo o Senhor, em vez de estar ali. Aí ele vai dar testemunho que Deus fez na vida dele. E as bênçãos que vai acontecer. Por quê? Porque quando tem julgo desigual dentro de uma casa, a vida não prospera. Fica travada. Nem vai para frente, nem vai para trás. Fica travado. Ambos. Os dois lados. Isso prejudica até financeiramente na família. Por isso que eu falo. As palavras de Deus, os ensinamentos da Bíblia, deixa bem claro. Mas o que acontece hoje? Hoje acontece que muitos pastores não pregam a verdade. Muitos pastores não pregam sobre o segundo casamento. Não pregam todos, mas deve ser uma minoria, mas deve ser muito pouco. É errado. As escrituras provam que é errado o segundo casamento. Quem está no segundo casamento é adultério. Infelizmente. Goste ou não, é adultério. A Bíblia deixa bem claro. Não é eu que estou falando, não é o que eu penso, nem minha opinião, é o que está escrito. Outra coisa aqui, nós vamos ler aqui agora em 1 Coríntios, capítulo 7.
Olha o que fala. Agora, em relação ao assunto sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher, porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. Então, o que acontece? Por causa da imoralidade, é melhor que se case. Segundo casamento, não, primeiro. Se case. Por quê? Por causa da imoralidade, por causa da carne, né? Ambos sente. Então, melhor casar do que servir de paixão, né? E ficar na fornicação, vamos falar assim, né? Fornicação é o que acontece antes do casamento. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. Nunca deve rejeitar um ao outro quando um querer uma coisa. Nunca deve rejeitar. Tem que ceder. A não ser se tiver algum problema de saúde, algum problema psicológico, a pessoa está passando, uma depressão. Então precisa de orientação, precisa de ter diálogo. Ou aquele momento que a mulher está naqueles dias, né? Todo mundo sabe isso aí, que é o processo da mulher, então o homem tem que entender também a esposa em questões. Tudo tem que ter um diálogo, tudo tem que ter um parâmetro ali, para que não haja desentendimento. Por que ele não quis, por que não está querendo ter relação comigo? Tem que saber o porquê. Por isso que tem que ter diálogo, para evitar o quê? Da brecha para o inimigo. A esposa não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar-se à oração. Quando estiver em jejum, né? Quando estiver fazendo jejum, vai se abster, né, por um tempo e consagrar essa oração, aí sim. Então, não tem que entender o porquê. Tem que entender o porquê que não está querendo ter momento. Tem relação. A pessoa tem que ter consciência, tem que ter diálogo, né? Tem que ter por mútuo consentimento. Logo em seguida, unir-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. O que acontece aqui? Por causa da imoralidade, por causa do desejo da carne. Então, após ter feito tudo isso, une-se novamente, para que não dê brecha para o inimigo. Por causa que a pessoa não tem controle sobre a carne, certo? Não tem controle sobre o seu próprio corpo. Entretanto, prego isso com concessão e não como mandamento. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesse como eu. Porém, se não é possível controlar-se, que se case. Então, se os solteiros não conseguem se controlar, é melhor casar do que viver no pecado, na fornicação. E as viúvas, também, da viúva, se não conseguem se controlar, é melhor uma outra pessoa, conhecer, né? E casar novamente. Porque pode, a viúva pode. A morte, só a morte pode separar, ela pode ser outra pessoa. É melhor casar do que se viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, primeiro marido. Então, as pessoas que estão no segundo casamento teriam que separar do segundo e reconciliar com o primeiro. E se separar, se não for reconciliar, é melhor não casar.
solteiro. E que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não, Senhor, os digo. Se algum irmão tem mulher descrente, mulher que não é crente, mulher que não crê, e essa dispõe-se a viver com um marido crente, não se divorcie dela. Se a mulher descrente dispõe-se a viver com um marido cristão, crente, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, agora eu vou chegar a esse ponto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Se a pessoa que não é crente, não é cristã, é incrédula, não crê em Jesus, não quer continuar mais aquela pessoa que é crente cristã, que se separe. A pessoa incrédula, não o crente. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Então, a gente vê que se você estiver um relacionamento, se sua esposa é incrédula, ela consente viver com você, não se divorcie. E se o homem incrédulo, a esposa crente, não se divorcie do marido, se ele consente. Agora, se ele não consente conviver com a esposa cristã, se ele não consente, deixa ele embora. Assim como a mulher. Se a esposa descrente não concorda com o marido crente, se a mulher descrente quiser ir embora, que o marido deixa ela ir. É melhor viver em paz do que no pé de guerra, né? Então, vai dar jogo desigual. A pessoa não crê, não quer acompanhar, não concorda. Então, se não concorda, deixa embora. Então, tá vendo como é que é? Então, é mandar embora. Se o parceiro cometeu adultério, é mandar embora, não é divorciar. Para que Deus trate, para que Deus concede. Se tiver que ser restaurado, Deus traz de volta. Se a pessoa não for para a salvação, com certeza uma hora ela vai ver e vai pensar na borrada que fez e vai voltar para o marido crente ou o marido que cometeu adultério, né? Vai voltar para a esposa crente. Você entendeu? Então, não é divórcio, é mandar embora. É pegar as malas, pegar as trouxas e falar, ó, vai, tchau. Para Deus tratar. E orar. E orar para Deus tratar. Criar situações para tratar. É assim que tem que ser feito. Para quê? Para Deus fazer um tratamento. Para ver restauração. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é divorciar. Está vendo como é que a Bíblia diz? Em questão do segundo casamento e do divórcio. Por que os pastores não pregam isso? Por que os pastores não pregam a verdade? Sabe por que os pastores não pregam a verdade? Porque se eles pregar a sã doutrina, muitos da igreja saem. Porque não vão suportar a sã doutrina. Porque a maioria hoje está no segundo casamento. Está em adultério. E muita gente saindo da igreja, ele deixa de ter dizimista, né? Ter ofertas gordas que as pessoas dão. Só que ele não sabe que muitas pessoas estão indo para o inferno. Vão perder a salvação por causa por não pregar a verdade. E quem vai cobrar dele depois? O Senhor. No dia do juízo, o Senhor vai cobrar dele, se não se arrepender.
vai cobrar. Vai chegar diante do Senhor no dia do julgamento, né, do juízo final. Senhor, eu expulsei o teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz isso. Jesus vai falar, apartai-vos de mim. Vai jogar os bodes à esquerda. Apartai-vos de mim. Vai ser lançado no lago de fogo. Porque ensinou errado. Não pregou a verdade, não ensinou o ensinamento da Bíblia. Em vez de fazer restauração, ensinou o contrário. Tem muitos pastores no segundo casamento. Tem muitos pastores que estão no segundo casamento e no altar de uma igreja. Olha isso. Gente, nós estamos vivendo nos tempos em que os pastores não pregam a verdade. Não pregam o verdadeiro ensinamento da Escritura. Deus vai cobrar. Se você que está vendo essa live, esse vídeo, se você tiver no segundo casamento, está em mulher. É duro, é complicado, é uma palavra forte, é difícil. É, mas é a verdade. É melhor você ter a verdade do que ter a mentira. Porque se eu não pregar a verdade, eu vou ser cobrado. Então, está em adultério. Infelizmente. Essa é a situação. Essa é o que a Escritura diz. Né? É os ensinamentos da Bíblia. Não é o que eu penso nem eu acho. Está escrito. Está nas Escrituras. Então, é umas coisas complicadas. Muitas pessoas vão perder a salvação por causa do pecado. Principalmente do tempo. Primeiro vem a idolatria. Já começa pela idolatria, né? Porque a idolatria, além de trazer adultério, traz discórdia dentro de uma casa e traz enfermidade. Traz mágoa, traz ódio, né? Traz brigas. Eu falo. Começa na idolatria, para dentro de casa. Depois começa o adultério. Aí vem o adultério, vem a separação, vem o divórcio. Aí a pessoa vai lá, casa de novo. Aí vai lá, não deu certo, separa, vai lá e casa de novo. Vai no terceiro, vai no quarto, vai no quinto, vai indo. É isso que eu falo. Está pior que o Sodoma e Gomorra, essa geração. Por quê? Porque não segue os ensinamentos das Escrituras. Não segue a palavra, não leem. Por isso que é importante a gente ler a Escritura. A gente tem que pedir direção. A própria Bíblia ensina. A palavra de Deus, ela mesmo tem a revelação dentro dela. A gente, quando a gente vai ler uma Bíblia, a gente tem que orar antes. Pedir direção. Pedir direção para Deus. O Espírito Santo vem te dar direção. O próprio Espírito Santo ensina. Então, quando você pede direção para o Espírito Santo e começa a ler a Escritura, o próprio Deus vai revelar para você. Vai abrir teu entendimento. E na hora que os seus olhos se abrem, e você vê, nossa, eu não acredito. Eu não sabia disso. Eu vivi errado. É assim que funciona. Quando o seu entendimento abre, quando o Espírito Santo abre os teus olhos espirituais, você começa a ver de outra maneira, o Espírito Santo começa a te mostrar. É simples. É você orar antes, é buscar o Senhor, né? Pedindo direção, pedindo arrependimento, e ler, e meditar, e praticar também. Né? Não tem só meditar, ler e não praticarmos o Evangelho. Então, é praticar os ensinamentos de Jesus. É isso aí. Ó. É o que acontece sobre a questão do segundo casamento e divórcio. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão no segundo casamento e não aceitam essa verdade. Não aceitam. Acham que estão certos, mas não está certo, está errado. É o que a Escritura diz. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Por isso que quando você abrir o entendimento, seus olhos se abrirão. Aí onde fala lá em João 8,32, como Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Quem que é a verdade? É Jesus.
Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então, Ele que faz abrir o seu entendimento, através do Espírito Santo. É assim, irmãos. Então, a gente tem que ser vigilantes, temos que ler. Temos que ler, meditar, pedir direção para Deus, o Espírito Santo, e em que atitude tomar. Em que atitude tomar. É isso aí. É ser guiado pelo Espírito Santo. Não ser guiado por pessoas mentirosas que não pregam a verdade. Estão fora da Escritura. Então, se as pessoas que estão vendo esse vídeo não concordar com essa pregação, simples. Pega a Bíblia, pega as passagens que foram mencionadas, ore, peça a direção e lê. Se eu tiver errado, vocês cobram. Agora, se tiver certo, vocês vão ver. Está escrito. Então a gente tem que ler. A gente tem que ler. Meditar, orar, para assim que Deus abra o nosso entendimento e dar sabedoria para como lidar com a situação agora em diante. Como agir, o Espírito Santo vai te dar atitude. Como agir com sabedoria, sem violência, sem brigas, e sim com diálogo. Amém, irmãos? Então fica aqui essa passagem hoje, né? Fiquem de meditação sobre esse tema, para que as pessoas reflitam. Reflitam a palavra, leiam a palavra. Então não brinque com a sua salvação. Não brinque. Então, analise, medite as Escrituras, leia, prove. A Bíblia foi feita para ser provada. A Bíblia não foi feita para ficar. Muitas pessoas pegam a Bíblia, vai aqui, ó. Vem nessa passagem aqui, ó. É a passagem que mais todo mundo conhece. Ela é mais conhecida. É a passagem mais conhecida. A pessoa vem aqui. Salmo 91. Salmo 91, deixa em cima de uma mesa. Tira no rack, no estante, ou na escrivaninha. Fica aberto aqui no Salmo 91. Não lê o Salmo 91. Não sabe o que significa o Salmo 91. Somente fica aberto o Salmo 91. Acho que aquilo ali já está protegendo a sua casa. Aí está lá tomando até poeira, está cheio de poeira em cima assim da Bíblia. Não adianta não, a gente tem que ler, não é para deixar aberto. Não adianta não ler, só deixar aberto, ela tem que ler, tem que meditar. As pessoas assistem vídeo na internet, Facebook, rede social, leem qualquer outro livro, mas a Bíblia não tem coragem de ler. É nela que existe palavras que edificam, que fortalecem e que abre o entendimento da pessoa. A Bíblia não é feita para ser deixada de moldura, para ser lida, para ser meditada e para ser praticada. Aí, lendo, Deus vai fazer as coisas, né? Então, o Salmo 91, todo mundo conhece, é um salmo de proteção. Só que não adianta você só deixar aberto, eu tenho que ler, tem que pronunciar com a minha boca, eu tenho que profetizar a proteção de Deus primeiro. Acordou de manhã, vai trabalhar? Salmo 91, pedindo proteção. Antes de dormir, chegou de noite, pedindo trabalho, agradeceu a Deus, Salmo 91, pedindo proteção. Importante. É um salmo forte. Não tem só o Salmo 91, tem muitos salmos que são, vamos tirar aqui, hino sabático, gratidão a Deus, Salmo 92. Esse dia que aconteceu um acidente comigo, né? E graças a Deus não aconteceu o pior, né? Deus me deu um livramento. Eu abri a Bíblia e caiu no Salmo 34. Eu abri a Bíblia e caiu no Salmo 34. Pelo que eu passei. Graças pelo livramento.
O acidente que eu tive, não tive fratura, não tive nada no meu ombro direito. Só uma luxação. Graças a Deus eu estou quase 100%. Não, quer dizer, caiu lá no Salmo 34. Eu li o Salmo 34, eu pronunciei o Salmo 34, profetizei com a minha boca. Bendirei o Senhor em todas as circunstâncias, seu louvor estará sempre em meus lábios. Então aqui, ó, Salmo 34, graças pelo livramento. Nós temos que ler. Louvar o Senhor em todas as circunstâncias. Dificuldade, provação, tribulação, não importa. Tem que ser igual Jó, ser fiel. Não importa a circunstância que você esteja, seja grato a Deus. Amém? Então é isso, amados. Pense, medite, reflita, né? Coloque sua vida diante do Senhor, para que a graça, né, de Deus venha para a sua vida e a palavra venha te fortalecer, te dar sabedoria, discernimento, para você crescer espiritualmente, mudar a sua vida, ser livre, ter paz com as pessoas, ter paz com Deus. É a melhor coisa que tem. É você estar em paz com Deus e com o teu próximo. Para você, quando chegar no grande dia, você está preparado para Deus te levar, para Deus te livrar desse mundo aqui. Amém? Então, que Deus abençoe, né? Um ótimo fim de semana. Estamos chegando em mais um fim de semana, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. O Espírito Santo esteja com todos, né? Vocês que estão ao vivo aí acompanhando, e que a palavra de Deus venha te dar muitas graças, muitas maravilhas na sua vida, proteção, né? Livramentos, preencher, né? Edificar, fortalecer o seu espírito. É importante. A gente está sempre em meditação na palavra. Está sempre a gente compartilhando a palavra. Então eu oro aqui agradecendo a Deus, né, por cada um de vocês, para que o Espírito Santo de Deus conduza-os, guie-os, para que vocês estejam livres na graça do Senhor. Uma boa noite e que Deus os abençoe.